Interessante para você. E a nossa próxima apresentação vai falar sobre a forma de fazer gestão no passado. Definitivamente não funciona nos dias de hoje. Vivemos uma era de grande disrupção e quanto maior a mudança, mais precisamos ser criativos, ousados para a criação de novas formas de liderar, que inspiram e engajam os nossos funcionários. Essa próxima apresentação, essa próxima palestra vai apresentar o passo a passo para você que quer se tornar um novo líder nesse novo mundo e conquistar o engajamento dos seus liderados e alavancar seus resultados. O tema da próxima apresentação é Passos para se tornar líder empreendedor que inspira sua equipe e conquista resultados extraordinários. Para isso eu peço uma salva de palmas para Amanda Walter. Olá, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Que bom. Vamos lá, vamos começar aqui. O pessoal está preparando os slides ali para a gente começar a conversar, para a gente fazer um bate-papo super relevante sobre um tema que perpassa a nossa vida, perpassa todas as organizações, perpassa empreender, perpassa trabalhar em qualquer organização que a gente vá. É a minha segunda vez aqui na campus, eu já palestrei uma primeira vez aqui, fez muito sentido para mim, eu recebi muitos feedbacks positivos e eu vim falar de pessoas da outra vez, eu vim falar sobre soft skills e a importância das soft skills para a gente ter sucesso aí no mundo do trabalho. Dessa vez eu fui convidada para estar aqui e é um momento muito especial para mim e eu já vou explicar para vocês por quê. Da primeira vez foi o lançamento, né, a estreia, e dessa vez tem um sabor diferente, um sabor desafiador, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. A gente vai falar aí sobre os 6 passos para a gente se tornar um líder empreendedor que de fato engaja a sua equipe, que de fato conquista resultados. E essa palestra não é só para quem é líder. Se você trabalha em alguma organização, se você é funcionário de alguma organização, tudo isso que eu vou falar aqui se aplica também para vocês. E o meu convite é que vocês reflitam sobre isso, que a gente assuma uma postura de autorresponsabilidade para a gente poder extrair daqui o que a Amanda trouxe, que faz sentido para mim e que eu também preciso rever a minha forma de atuar dentro da empresa, o que está mais a cargo do meu gestor e o que eu, enquanto empreendedor, preciso levar para dentro da empresa para que, de fato, eu possa potencializar os resultados dentro dessa empresa. A conversa que a gente vai ter aqui é uma conversa muito necessária, é uma conversa difícil, mas eu gosto de desafios e eu gosto de conversas difíceis. Eu já começo falando para vocês que eu sou uma sobrevivente. Eu trouxe aqui 2 definições do dicionário de o que é ser um sobrevivente, vocês podem ler ali. E nesse exato momento, pessoal, eu estou passando por um processo de cura de uma depressão e um transtorno de pânico. Tem mais ou menos 20 dias. E eu me visto aqui com toda a minha vulnerabilidade, com toda a minha humanidade para trazer isso para vocês. Não é fácil, acho que dá para ver que eu fico mais, emocionada para falar sobre isso. Mas há mais ou menos 20 dias eu tive uma crise de pânico dentro do carro, no engarrafamento, que desencadeou uma depressão. E eu pensei 300 vezes se eu viria palestrar ou não. Quem já passou por uma situação dessa, quem tem alguma doença, algum transtorno psíquico, sabe o que é isso que eu estou falando, sabe o quanto que é difícil. Eu adoro palestrar, eu adoro aprender, eu adoro ensinar, mas, de fato, eu estou num momento mais frágil. Mas, em determinado momento, eu estava pensando se viria ou não. Peguei o tema da palestra e falei, eu tenho que ir. Faz parte do meu processo de cura compartilhar isso, porque isso que eu vivo hoje tem tudo a ver com os meus 22 anos vivendo dentro de organizações, algumas organizações tóxicas, com algumas lideranças nocivas. Isso se reflete hoje em mim. E a gente, então, precisa
falar sobre isso. A gente precisa abrir espaço para falar sobre isso. No final da palestra, eu vou falar um pouquinho como é que eu fechei essa gestalt, né? Como que eu estou hoje, como que eu vejo as coisas sendo encaminhadas e até o que eu faço hoje. E qual que é o meu propósito, e vocês vão entender exatamente por que eu estou aqui. Eu peço que vocês esperem um pouquinho para eu poder contar para vocês isso no final, tá? Bom, eu sou mãe da Bia, que está ali, de 11 anos, minha pequena, grande motivadora. Eu sou filha da Mara e do Valmir. Eu sou formada em psicologia, eu sou psicóloga, e trabalho com gestão de pessoas há 42 anos eu tenho, pessoal. Trabalho com gestão de pessoas há 22 anos. Tá? Então, comecei muito nova, sempre a trabalhar nessa área, em diferentes organizações, de diferentes segmentos. Eu já mudei de empresa 9 vezes. E isso tem correlação com esse meu processo psíquico também. Eu sou psicóloga, então eu sei que a depressão ela não é gerada por um fator, por uma situação só na nossa vida. Ela é multicausal. Ela tem a ver com a nossa história, né, e como a gente encarou, viveu e até aceitou isso na nossa vida. Mas o fato é que o meu primeiro episódio de depressão e de pânico veio em função do trabalho. E eu sempre fui uma pessoa muito focada em trabalho. Eu gosto muito de trabalhar, muito. Eu gosto muito de estudar. Eu sempre fui aquela funcionária que era muito reconhecida, que dava muito resultado, que entregava muito. E mesmo assim, eu precisei lidar com organizações tóxicas e chefes nocivos. E muitos líderes, eles são nocivos e eles nem têm noção disso. Eu não vim aqui para a gente falar de bonzinho e malzinho, de culpado, não é isso. Não é isso. Porque a gente dá o que a gente tem. A gente dá o que a gente aprendeu. A gente aprendeu um modelo de liderança. Eu, quando entrei nas organizações, e talvez vocês tenham também essa concepção, o que é um bom líder? O que a gente aprendeu sobre ser um bom líder? Um bom líder, ele é aquele que ele é firme, ele é aquele que não demonstra as emoções, ele é aquele que ele tem a resposta para tudo, ele não pergunta. Porque se ele perguntar, ele demonstra fragilidade. E ele tem resposta para tudo, ele sabe tudo, ele é quase um super-herói. Então, mesmo que não de maneira consciente, eu acho que o mundo está mudando muito, mas é muito isso que se espera das lideranças dentro das empresas. E quando você assume um papel de liderança, desses meus 22 anos dentro de gestão de pessoas, 6 foram em papéis de liderança, né? Foram em funções de liderança. Quando eu chego nesse lugar e eu vejo que esse modelo não funciona, isso gera uma disrupção, gera um desconforto e gera um impacto. E aí, para a gente aprofundar, e a palestra é sobre liderança, mas eu preciso sair só desse mundinho e ampliar o contexto para vocês, a gente precisa falar sobre saúde mental e trabalho. Existem muitos dados sobre saúde mental e trabalho. E aqui eu trago informações que não é o que eu acho. É o que está publicado, está registrado. Não tem como a gente fechar os olhos para isso aqui. Então, 9 em cada 10 brasileiros têm algum sintoma de ansiedade. Nós somos um dos países mais ansiosos aí do mundo. Em 2020, a gente teve um recorde de concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez em função dos transtornos mentais. Obviamente que isso tem a ver com a pandemia. A gente não pode negar isso, é uma informação extremamente importante e relevante. No entanto, isso já era alto antes. E se cresceu mais, é mais um motivo que nós, líderes, que nós, empreendedores, coloquemos nossa atenção nesse tema, porque isso impacta no resultado das nossas organizações. Dos pagamentos de auxílio-doença, 30,67%, isso é um dado de 2020, foi de depressão e 17,9% de outros transtornos ansiosos. A gente teve mais ou menos, em 2020, 357 mil afastamentos em função de questões psíquicas. É muita coisa. A gente teve um aumento de 26% com relação a 2019.
E aí tem uma outra pesquisa, um outro estudo da OMS que mostra que se eu investir $1 em saúde mental, em bem-estar dos meus funcionários, eu recebo de volta $4 em aumento de produtividade. Opa, é um tema que a gente não pode ignorar, concordam? É algo que a gente precisa prestar atenção, porque impacta na produtividade das nossas empresas, impacta nos nossos resultados. Então, não dá para a gente deixar de lado, não dá para a gente continuar na lógica do comando e controle, do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não dá. Não dá para a gente continuar aceitando que o nosso valor ele é mensurado a partir do quanto eu produzo e de quanto tempo eu estou ocupada. E que ser workaholic é ser bonito. Não dá. A gente precisa conversar sobre isso. E o que a gente faz para resolver, de maneira geral? Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que a maior parte das empresas, grandes, pequenas, começam a investir, olham esses dados, ou às vezes nem olham os dados, mas é uma questão de estar na crista da onda, né? Todo mundo está falando sobre isso. Então, a gente vai investir em programas de qualidade de vida. A gente vai criar programas de qualidade de vida. Cada $1 que eu invisto volta 4. Então, peraí, vamos criar aí salas de descompressão, vamos trabalhar com ginástica laboral, vamos fazer mindfulness, vamos colocar as pessoas no pátio das empresas para elas fazerem yoga, eu contrato um professor de yoga, vamos fazer quick message, várias outras ações. Não há problema nenhum com relação a isso. Mas, se a gente faz isso, se a causa está aí, e eu estou atacando a causa, eu deveria ter um impacto no engajamento. Então, ok, eu tenho dados de saúde que me dizem que as coisas não vão bem. Eu crio programas de qualidade de vida, focado em questões relacionadas à saúde física, até de alguma forma relacionadas à saúde mental. E aí, o que a gente espera? Que o engajamento aumente. Que esses $4 eles retornem, concordam? Seguiram essa linha de raciocínio que eu estou fazendo aqui? Mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo? E essa é uma pesquisa de 2020, foi realizada com 2 milhões de funcionários, é uma pesquisa da Gallup. Todos esses dados, todas essas pesquisas, se vocês quiserem, depois eu compartilho com vocês. No final da apresentação tem meus dados e vai ser um prazer continuar conversando com vocês sobre isso. 20% dos funcionários globalmente estão engajados no trabalho. Cara, a conta não fecha. Tem uma coisa além da questão física, além dos programas de qualidade de vida, que a gente precisa ter atenção, que a gente precisa agir dentro das organizações. Aqui embaixo, a gente tem alguns dados mostrando o quanto que o engajamento é um bom negócio para as empresas, né? Então, nós, empreendedores, precisamos prestar atenção nisso aqui. Equipes engajadas têm uma redução de 81% do absenteísmo. E o absenteísmo é algo que a gente perde dinheiro diariamente, né? Quando a gente não tem lá a nossa força de trabalho dentro da nossa organização. Profissionais engajados, eles têm um aumento de 18% de produtividade. A rentabilidade da tua empresa aumenta 23% e a gente só tem 20% dos funcionários engajados. Putz, estou fazendo aí meus programas de qualidade de vida, não tenho funcionários engajados, e aí a gente fica com esse meme aqui, né? Com essa carinha dessa menininha, que porra que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo, pessoal? A gente está tentando engajar, a gente está tentando motivar, a gente está tentando trazer saúde para dentro das organizações, dando aspirina para tratar uma pneumonia. A gente está indo no sintoma, a gente não está indo na causa. Eu estudei na UNB e eu tinha um professor lá chamado Mário César Ferreira, um professor incrível, ele trabalha com saúde mental e ergonomia. E aquelas ações de quick message, ginástica laboral, eu não estou falando que isso não é importante. Eu estou falando que só isso não adianta. E, inclusive, se isso for incoerente com a postura dos líderes e com a cultura da organização, isso é pior. Os colaboradores, eles se sentem enganados. Ah, você está me dando isso aqui, mas por trás é a chibatada. Não adianta, eu não quero isso aqui. Eu quero ser tratado como um ser humano que sou dentro dessa organização. Eu quero que você pare com esse negócio de vida profissional e vida pessoal, porque não dá para separar.
Ninguém deixa a alma lá no relógio de ponto quando vai trabalhar, não. Você vai com as suas dores, você vai com seus amores, você vai com as suas desilusões, você vai completo para o trabalho. Não dá para a gente ignorar que a gente precisa, sim, de falar de sentimentos no trabalho. Sabe aquilo que a gente escuta? Aqui a gente não precisa se gostar, aqui a gente tem que se respeitar. Vocês podem se odiar, mas vocês têm que se respeitar. Balela, pessoal. No mundo das ideias funciona muito bem, mas na prática não é assim. A gente precisa, sim, ter times que as pessoas conversam, que as pessoas se gostam, porque isso aumenta, isso impacta na produtividade, isso impacta nos resultados. Então, a gente precisa rever algumas verdades que viram verdades absolutas e a gente acaba acreditando e a gente não consegue se contrapor a esse modelo. O que compõe os resultados de uma empresa? Eu gosto muito de usar essa equação e eu uso muito essa equação quando eu estou mentorando os empreendedores. Olha só, o resultado de uma empresa tem a ver com o modelo de negócio, com a estratégia, e óbvio que isso é poderosíssimo, né? E vocês sabem sobre isso, eu não vou ensinar o padre aqui a rezar a missa, mas a gente precisa entender qual que é o nosso negócio, qual que é o diferencial, como que eu estou colocando o cliente dentro da centralidade, quem são os meus concorrentes não são apenas aqueles dos mesmos segmentos, né? Eu concorro aí com as mudanças de mercado, então é óbvio que a estratégia ela é um grande pilar dentro de um resultado de uma empresa e ela precisa ser cuidada, abordada, mas existem dois pilares que são muito desconsiderados e esquecidos, que é a questão da cultura organizacional, o nosso jeito de ser e fazer as coisas, e não é aquilo que está escrito nas paredes, bonito, né? Aqui nós trabalhamos em equipe, aqui nós valorizamos o ser humano, mas no dia a dia não é assim. E a questão da liderança e gestão de pessoas. São os líderes que dão o tom. São os líderes, são as pessoas que estão nas funções de liderança, formalmente, sem dúvida, mas informalmente também, porque liderança não é uma função, né? Liderança é muito mais relacionada a uma postura, mas os líderes formais, eles precisam ser preparados para fazerem uma gestão efetiva, uma gestão que dá resultado, porque as empresas precisam sim ter resultado, mas também afetiva. E afetiva não é banana. Afetiva não é aquele líder que deixa o colaborador fazer tudo o que ele quer, que não dá feedback, não, gente. Afetiva é que considera o ser humano, que coloca o ser humano no centro dessa equação. Existem outros dados que mostram que as pessoas não deixam os gerentes, não deixam as empresas, né, mas os seus gerentes. Quem aqui já trabalhou com um líder nocivo? Levanta a mão para eu saber. Quantas vezes vocês pensaram em sair da empresa ou vocês saíram por causa disso? É inevitável, né? Inclusive eu falo, quando uma pessoa fala que ela quer mudar de área, eu falo, você já estudou esse novo gestor? Como que esse novo gestor é? Porque às vezes não vale a pena. Mesmo que seja uma área que você queira ir muito, talvez você precise fazer uma transição de empresa, talvez você precise ir para um outro lugar. E essa pesquisa aqui da Gallup, é uma pesquisa super interessante, mostra que os líderes eles não estão preparados para isso. 70% dos líderes não estão preparados. E líderes ruins, eles vão gerar um desperdício de 300 bilhões por ano na economia. O que as pessoas querem com relação à liderança? As pessoas querem líderes que nos desenvolvam, que façam florescer em nós o melhor que a gente tem, que a gente possa ser quem a gente é, que a gente possa conversar, que a gente possa falar sobre as nossas dores, que a gente possa falar sobre o que não está funcionando. E na maior parte das organizações, a gente não tem esse espaço. Sabe por que esses dois fatores aqui, eles são desprezados? Porque esse aqui, pessoal, a estratégia, ele é o mais objetivo, ele é o mais fácil. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para vocês, eu vou perguntar, as empresas elas não precisam inovar, gente? Levanta a mão quem entende que elas precisam inovar. As empresas não precisam mudar? É unânime, todo mundo concorda com isso. E os líderes, os CEOs, os empreendedores também concordam. E eles falam, ok. E aí eles focam no que é mais racional. Porque aqui o buraco é mais embaixo. Eu confesso para vocês, né, que nesses 22 anos... eu já pensei várias vezes em desistir, eu falei, mas que raio, por que eu não fui trabalhar como técnica em eletrônica, para eu não ter que conversar com ninguém, porque eu estou cansada, é difícil.
Você fala uma coisa para uma pessoa e você fala para outra pessoa e elas entendem completamente diferente. Mas as organizações são feitas por pessoas e a gente vai precisar vencer aí esse desafio. E aí eu trago essa foto aqui porque liderar nesse novo mundo, gente, tem a ver com saber lidar com desconforto. O líder precisa ter coragem. Não dá para a gente ter líderes. Os líderes industriais, que eram aqueles do comando e controle, da manutenção do status quo, eles funcionaram muito bem no momento em que a gente tinha baixa mudança. Mudança sempre existiu, mas as coisas mudavam de uma maneira mais devagar. Quando a gente tinha mais previsão. Hoje, não dá mais para ser assim. Se você não tem coragem de fazer o que precisa ser feito, vai ser outra coisa. Não inventa de ser líder, porque a tua ação impacta na vida dos teus liderados. E você tem responsabilidade sobre isso. E a gente vê muitos líderes que ocupam função de líderes, mas rapidamente se encaixam ali na bolha do que é permitido dentro da organização e esquecem qual que é o principal papel deles lá. Tentando contrapor, tentando trazer uma nova fonte, tentando fazer as coisas mudarem, eu desenvolvi esse modelo. E eu chamo o modelo de liderança do novo mundo. Esse modelo eu trabalho com 6 pilares. Em cada um desses pilares, a gente tem muito conteúdo, mas a gente também tem muita prática. Porque a maioria dos cursos de liderança que a gente faz, eles falam sobre a teoria e a gente volta para a prática e fala, e daí? E agora, como é que eu faço isso rodar? Então, eu vivi isso também na pele e eu trago esses 6 elementos. E aqui eu vou trazer para vocês um pouco sobre esses elementos e vou trazer dicas para vocês. Gente, esse modelo, ele é testado, ele é validado. Eu apliquei na minha vida e eu aplico com líderes que eu mentoro. E os líderes que estão sendo mentorados e utilizando essa metodologia, eles estão tendo muito resultados. Agora, não é miojo. 3 minutos e está pronto. Não. Eu vejo muito líder que faz uma prática, volta e fala, Amanda, foi bom, mas não mudou. Amor, é constância. Liderança é constância. Não é intensidade. Então, a gente vai precisar ter persistência e constância para a gente conseguir fazer essa mudança. Primeiro pilar, gente, o meu tempo está bem curto, mas eu vou tentar falar aqui com brevidade, mas para que vocês possam entender, é o da autenticidade. Então, a gente precisa falar sobre a autenticidade dentro das organizações. A gente precisa trabalhar... Não existe liderança efetiva, não existe liderança boa que não trabalhe com autoconhecimento. Não existe. As pessoas que buscam autoconhecimento hoje de verdade são de 10% a 15% das pessoas. Então, se você é líder, é um ponto que você precisa mergulhar. No que eu sou bom? No que eu sou ruim? Admite, no que eu sou ruim? No que eu preciso me desenvolver? No que eu poderia me desenvolver, mas não vai ter jeito. Porque se aqui na fila lá do céu, eu não passei por essa fila, isso aqui não vai ter como. Então, qual vai ser a outra competência que eu vou desenvolver que vai compensar essa competência? Então, o autoconhecimento e a questão da vulnerabilidade. Existe um programa instalado aqui na nossa cabeça que a gente correlaciona vulnerabilidade com fraqueza. Está instalado na nossa cabeça, de maneira consciente ou inconsciente. E a gente aprendeu que o bom líder é aquele que sabe de tudo e que responde a tudo. Então, não dá para eu ser vulnerável. Eu quero que vocês pensem aqui, e vai ser em 30 segundos, numa situação da vida de vocês em que vocês foram muito vulneráveis. Se vocês puderem pensar numa situação profissional melhor. Que situação profissional da minha vida que eu fui muito vulnerável? E o que eu precisei fazer? Que ações que eu precisei tomar nesse momento? E agora eu quero que vocês me respondam. Se não deu tempo de pensar, depois vocês façam esse exercício. Nesse momento, eu fui muito forte ou eu fui fraco? Eu tenho certeza que é forte. Então, a gente precisa mudar essa chavinha de verdade na gente e mudar essa chavinha com os nossos colaboradores. E esse exercício que eu fiz agora, vocês podem fazer com os colaboradores de vocês.
Essas frases que estão aqui embaixo, gente, mudar a nossa forma de falar com os colaboradores, e é lógico que isso precisa ser genuíno, mas mudar a nossa forma de falar com os colaboradores é importante para que a gente consiga fazer essa mudança. Então, comecem a adotar. É assim que eu me sinto, eu não sei, eu preciso de ajuda, eu errei. Quantas vezes a gente escutou um líder nosso falando que errou? Sempre alguém errou, mas nunca foi ele. Então, mudar o nosso vocabulário já traz um impacto. Segundo, gente, inteligência emocional. Esse talvez seja o mais escutado, mais falado. Eu já falei no início, o trabalho é lugar de emoções, sim. E a dica de ouro que eu vou deixar aqui para vocês é: cuidado com os pensamentos de vocês. Pensamentos não são fatos. A gente cria várias histórias dentro da nossa cabeça. E o nosso cérebro, ele é excelente para catastrofizar. E para dizer que você entrou na sala e todo mundo parou de falar, e você tem certeza que eles estavam falando de você. Eu tenho certeza absoluta que eles se reúnem na sexta-feira à noite para falar de mim. Então, meu convite para vocês aqui é: adotem o e se. Será? Será que é isso mesmo? Busquem outras soluções. Cuidado com os pensamentos de vocês, porque os nossos pensamentos podem nos aprisionar. Dentro da psicologia, a gente vê o nível de maturidade da pessoa, é o tempo entre o estímulo. Então, eu entro na sala, vejo todo mundo cala a boca, e a minha reação. Quanto mais eu estico isso, mais eu dei tempo para o meu cérebro mais racional entrar em ação e mais inteligente emocionalmente eu vou ser. Então, essa é uma outra dica que eu dou para vocês. Terceiro passo, gente, comunicação inspiracional. E aí eu já vou com o pé nos peitos, né? As suas palavras, elas são janelas ou são paredes? Ah, eu sou líder, mas eu não gosto de falar com pessoas. Então, você vai procurar outra coisa para você fazer. Não dá para você ser líder. Não dá para você ser líder. Líder precisa conversar, líder precisa olhar no olho, líder precisa largar o celular e o computador para olhar no olho do colaborador dele. Precisa. Como é que você quer conhecer alguém se nem isso você está disposto a fazer porque você está muito ocupado? Porque o teu funcionário entra na sua sala e você tem uma entrega para fazer e você está doido para o fulano sair da sua frente. Claro que ele vai perceber. E claro que isso vai gerar um impacto. Então, líder precisa ter boa oratória. As palavras precisam ser janelas. E aí, gente, essa é uma dica de ouro também. Eu vou deixar um exercício para vocês. Sejam bons em storytelling, em contar histórias. Nós aprendemos na liderança que o certo é que sejamos muito racionais e que falemos só de fatos e dados e números. Isso é importante. Vocês viram que eu trouxe aqui isso na minha apresentação. Mas isso não é suficiente. A gente se conecta com as pessoas pelas emoções. E o conselho que eu dou para vocês é: criem um banco de história de vocês. Eu vou dar esse dever para vocês. Escrevam 2 ou 3 histórias. Por que que eu escolhi essa profissão? O que me fez chegar até aqui? Por que que eu gosto do que eu faço ou eu não gosto? O que que eu estou buscando? Por que que eu resolvi ser líder? E compartilha isso com a equipe de vocês. Façam isso numa reunião. Falem de metas, mas tragam também esse tempero da conexão. Líder que faz isso consegue ter uma proximidade com seus colaboradores. E isso faz muita diferença na gestão de vocês. Quarto passo, gente, gestão colaborativa, que é o trabalho em equipe. E aqui eu vou falar de 2 coisas muito rapidamente para vocês. A gente vive numa cultura e numa sociedade que o que é valorizado é o fazer, entregar. Mas será que isso é mesmo mais importante do que construir relacionamentos? Ou será que a gente precisa equilibrar as 2 coisas? Porque o que todas as pesquisas na área e a prática dos líderes que eu mentoro mostram é, quando esse líder ele para um pouco de focar só na entrega e ele começa a ajudar e a potencializar a construção dos relacionamentos, os resultados daquela equipe aumentam. Porque é fato que a gente trabalha melhor com quem a gente gosta e com quem a gente confia.
Não tem como a gente dar todo o nosso melhor se eu trabalho com quem eu não confio. Então, gente, se vocês me pedissem assim, Amanda, o que é mais importante de eu construir dentro da minha empresa? Confiança. E confiança só se conquista com humanidade, vulnerabilidade, autoconhecimento. Só, não tem outro jeito. Conflitos. Eu lembro que eu sempre converso com um líder antes, depois eu converso com a equipe. E eu conversei com o líder, como que é o teu time? Meu time é ótimo. As pessoas aqui, elas conversam, elas se adoram, aqui funciona tudo muito bem. E aí eu fui conversar com alguns colaboradores e eles tinham o quê, gente? Medo. Então, na reunião, ninguém falava? Nada. E o líder, que achando que o mundo tem cheiro de tinta, né? Porque líder acha que o mundo tem cheiro de tinta, porque ele não vai lá na arena, ele não sabe o que está acontecendo. Então, ele acha que está tudo perfeito e maravilhoso. Então, cuidado, se dentro das reuniões que você conduz com a tua equipe, se ninguém fala nada, será que todo mundo concorda com tudo? Será que é isso mesmo? Ou será que ali tem um ambiente de medo e de não confiança? E a gente precisa desmistificar essa questão do conflito. Conflito não é fofoca. Fofoca você precisa eliminar e exterminar. Agora, conflito, diferentes opiniões, uma reunião que você traz um tema importante para a organização e fica todo mundo calado, isso é um sintoma seríssimo. Que tem líder que acha bom, acha que aquilo é harmonia. E não é. Ai, meu Deus. Quinto, a gente já está indo para o final, tá? Mais 2 minutinhos aí. Gente, as pessoas não florescem em solos errados. Não adianta plantar piqui lá no sul, adianta? Não vai dar, não vai rolar. Mesma coisa com as pessoas. A gente joga as pessoas em qualquer solo e quer que elas deem o melhor. E o nosso papel enquanto líder, e esse pilar, ele é fundamental, é o pilar do ambiente. Para eu dar o meu melhor, eu preciso estar num ambiente seguro psicologicamente. Eu preciso estar num ambiente... O que é um ambiente seguro psicologicamente? É um ambiente em que eu posso ser quem eu sou. Em que eu não tenho medo de dar a minha opinião. Em que eu não tenho medo de ser rechaçado. Quem nunca estava numa reunião, as pessoas começaram a falar, você ficou com uma dúvida... Aí você pensou e você falou, não vou falar não, porque vão achar que eu sou burro. Acho que eu já devia saber isso aqui. Cara, quem nunca? Eu olho para a cara. Isso é um ambiente que não é seguro psicologicamente, porque a gente tem que poder perguntar, a gente não sabe. Vocês estão vendo como algumas coisas são sutis e parecem normais, gente, mas a gente tem que começar a parar de achar que o absurdo é normal. Não é normal. Essas perguntas aqui... É um presente que eu estou dando para vocês também e faz parte de um questionário de segurança psicológica. Então, vocês podem aplicar essas perguntas, vocês respondem, criam aí uma escala de 1 a 5 pontos e os colaboradores, os funcionários também respondam, para que vocês tenham aí essa noção. Será que o ambiente em que eu estou é seguro psicologicamente? E se não for, precisa ter alguma ação. Último, gente, último passo. Desenvolvedor de pessoas, esse é o grande papel da liderança. Liderança está ali sim para trazer resultados, mas você traz resultados por meio das pessoas, a gente inverte a equação. Se você tiver funcionários motivados, engajados, felizes, sim, eles vão produzir mais. Por isso que eu bato na tecla e eu trabalho isso com os meus mentorados. Foque nas pessoas que você vai ver a sua empresa crescer. Foque nas pessoas que você vai ver a sua empresa crescer. Aqui a gente tem que falar de delegação. Quem aqui tem medo de delegar? Ninguém vai fazer como eu. Ai, meu Deus, vou passar não, porque eu faço tão bem, fulano não vai fazer como eu. Para com isso. Vocês estão levantando as mãozinhas aqui, né, envergonhadas. Eu também. Para com isso. Confiança. O que eu falei para vocês que é o principal tempero, gente? Confiança. Você precisa confiar no teu time. Fala o que você quer, estabelece prazo, estabelece meta e deixa a criatura fazer. Gente, eu tinha muita dificuldade para delegar. Hoje eu tenho tantas surpresas quando eu delego, surpresas positivas. Quando você acredita numa pessoa, ela te surpreende tanto, gente. A gente precisa aprender a delegar.
Porque a gente reclama que os nossos colaboradores, eu não posso nem tirar férias, porque tudo para. Uai, você não deixa ninguém levar o cérebro para o trabalho? Antes da pessoa responder, você já deu a resposta? Como que ele vai pensar? Ele está indo só com a mão mesmo, porque ele está dependente de você. Então, muitos empresários entram nessa arapuca, tá? Reclamam para mim que os funcionários não conseguem trabalhar sem ele. Quando eu vou ver, ele não deixa as pessoas trabalharem. Então, a gente precisa deixar as pessoas serem autônomas. Inclusive, quando a gente fala de motivação, e não é o tema dessa palestra, a autonomia é um motivador muito impactante, muito poderoso. E o último ponto aqui do desenvolvedor de pessoas. Qual é o superpoder dos seus funcionários? Vocês sabem? No que cada um é bom? Porque todos nós temos. E uma pessoa errada, uma pessoa certa no lugar errado, gente, não vai fluir, não vai funcionar. Eu me reúno com os meus mentorados e alguns eu pergunto, eu quero que você fale um pouquinho para mim sobre cada colaborador seu. Cri, cri, cri. Não sabe. Não sabe o que ele se formou, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, esse é um outro ponto extremamente relevante. Trouxe várias dicas aqui para vocês. Vou fechar agora. E aí eu vou fechar a gestalt da história lá no início, né, gente? Eu falei para vocês que eu fiquei pensando, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Extremamente fragilizada, foram muitos dias de choro. E eu falei, vou. Vou porque a minha missão passa por construir organizações mais saudáveis, organizações mais humanizadas. Eu tenho uma responsabilidade que eu trouxe para mim, que é de evitar que mais pessoas passem pelo processo de sofrimento e adoecimento que eu passei há muitos anos atrás e que ainda hoje eu colho. Eu quero ver pessoas dentro das organizações mais saudáveis. Eu quero ver ambientes mais positivos. Eu quero que a gente olhe para o trabalho e que o trabalho seja lugar de realização e de felicidade, e não de sofrimento. Então, eu entendi que faz parte do meu processo de cura estar aqui hoje, falando isso para vocês. Para deixar bem claro, hoje eu não trabalho mais com lideranças nocivas, pelo contrário, mas foi tão intenso que eu vivi, que ainda hoje, emocionada, eu trago para vocês que eu colho isso. E eu quero convidar vocês para fazerem parte desse movimento. Funcionários mais felizes são funcionários mais produtivos, são pessoas melhores, são pais melhores, são mães melhores, são cidadãos melhores. E eu acredito que a gente pode construir, sim, um mundo do trabalho melhor. Trabalho é para trazer significado para a nossa vida e não sofrimento. Aqui estão os meus contatos, meu Instagram. Eu produzo muito conteúdo no Instagram, convido vocês a me seguirem. O nosso telefone, meu e-mail. Gente, eu quero agradecer imensamente. Sem vocês saberem, vocês estão me ajudando no meu processo de cura. E eu estou aqui à disposição para ajudar vocês no que vocês precisarem, tá? Boa sorte. Que seu processo de cura seja transformador e que se multiplique por muita